Verdade. Queria, enquanto o pessoal está chegando aí, te dizer que é uma grande honra para mim estar aqui presente e receber esse convite seu, para que esse papo de alguma maneira possa confortar quem esteja ouvindo, possa ampliar os horizontes, inspirar a vida e a jornada de quem deseje. Sim. E a ludicidade é o fio que une a gente, né, Petinha? É muito lindo assim olhar para trás e poder ver essa história e reconhecer até onde a gente está hoje, né? Que não é o fim, é esse ponto de segmento dessa caminhada, dessa jornada. Você tá é bonito, viu, velho? Eu gostei dessa camisa. Gostou? Eu tenho Gostei. usado como estratégia, né? Essa é a terceira live que eu tenho participado. E aí eu tenho uma amiga que ela tem uma marca chamada, começou com o nome Terelúdica. E hoje chama-se Terer para Ser Feliz. Então, quando é para falar de brincadeira, eu gosto de usar a roupa que ela produz. É linda. Oi, Rosa. Vamos chegando. É linda, Petinha. Só dá pra ver um Obrigado. pedacinho dela aí enquanto você tá aí. E agora, ó, Sim, agora melhorou. Agora melhorou. Vamos então, abrindo aí esse campo. vamos sim. Sinto que quem for chegar hoje era porque precisava mesmo. E muito à vontade e confortável de que esse papo aqui de fato ele precisava acontecer. Porque tem muita coisa direcionada para a infância, especificamente relacionada aí ao brincar como atividade, e a gente esquece um pouquinho desse lugar do adulto, nessa relação com a brincadeira e com a ludicidade, no sentido mais amplo da palavra, né? Agora que a gente já desenvolveu a razão e tem a capacidade de se comprometer com compromissos da vida adulta. Então, o que chega. Vamos iniciando, né? Para a Vamos, gente vamos aproveitar o iniciando. tempo. É, vamos nessa. A gente está com vários planetas em retrógrado, viu? Então a comunicação esses dias ela está super mexida por conta dessa influência mesmo planetária. São 4 planetas em retrógrado, se eu não me engano. E aí as coisas estão mais devagar, os ritmos estão um pouco mais devagar, mas a gente vai iniciar assim. Simbora. Vamos sim. Para quem não me conhece, eu sou Peta. E Peta é a expressão nominal do meu fio lúdico. Eu sou amigo de Bel, de outras vidas, de outros lugares e outros planetas. Mas nesse lugar contemporâneo de hoje, a gente se encontrou numa pós-graduação. Abro um parêntese aqui para dizer que Bel era minha cliente. Bel tem 2 filhos e me contratava para fazer a recriação dos filhos dela. Em algum momento, a gente se cruzou numa pós-graduação chamada Ludicidade e Desenvolvimento Co-Criativo de Pessoas. Desenvolvimento lúdico e criativo de pessoas. Um nome tão Translúdicos. grande para um trabalho muito simples, pequeno e muito profundo, que foi onde a gente pôde ampliar os nossos horizontes para o que é de fato a ludicidade, para o que é o fio lúdico de cada pessoa, né? E aí eu acho muito importante trazer aqui, para quem está escutando, como é que se constrói esse lugar que nasce com a gente, quando a gente é criança, e se expressa de forma integrada, distante da razão, né? É o corpo, é o sentimento, é a emoção, e isso acontece em um bloco de uma maneira só. E a gente, enquanto adulto, a gente consegue essa capacidade de dissociar atividade, compromisso, brincadeira e tal. Então, nesse processo do adulto, que a gente se afasta um pouco da nossa essência criadora, que é a nossa criança divino, e a gente acaba sendo abraçado um pouco pela nossa criança ferida, que ela é responsável aí por acolher e receber as experiências traumáticas que a gente tem, as frustrações, independente de quais sejam, todo mundo tem uma história, tem uma vida. Então isso é inserido em nossa bagagem como informação. E essa informação ela fortalece a nossa criança ferida no sentido de enfraquecimento da nossa potência,
da nossa potência criadora, da nossa expressão genuína e divina. E aí, qual é o nosso trabalho como adulto? É visitar esse lugar da criança ferida, da infância, para poder ressignificar esses lugares, abrir mão dessas crenças que nos limitam, do eu não consigo, do eu não posso, desse rodeio de tentar agradar as pessoas, a sociedade, o sistema, as coisas que esperam da gente. E quando a gente abre mão disso, quando a gente vai tirando essas coisas, lá só sobra a gente. E esse lugar onde só tem a gente é a nossa potência criadora, é a nossa criança divina. Então, quando a gente cura isso, o mundo se torna infindável de possibilidades para que a gente possa criar. E aí a gente está agora pronto para redescobrir qual é o nosso lugar lúdico, qual é o nosso fio lúdico. E a ludicidade, nesse sentido, ela não é uma atividade, ela não é um fazer, ela é um lugar dentro, interno. Para uma coisa ser lúdica, ela precisa ter imprescindivelmente três coisas, que é o desejo, o prazer e a inteireza. Então, se algo que você está fazendo, você tem prazer, você teve desejo de fazer isso e você está inteiro, pode apostar que isso que você está fazendo é lúdico. Por isso que a gente entende que não é assertivo falar que existem atividades lúdicas com crianças ou o lúdico está presente. Está, mas ele é muito particular e pessoal de cada um. Então, um caminho possível de se descobrir esse fio lúdico nosso adulto, que está emaranhado de crenças limitantes, é a gente fazer uma metáfora do telefone aqui, né? É achar o nosso DDD, que foi o que a gente aprendeu lá com Dani, uma queridíssima. Mandar um salve para Dani, que onde quer que Sim. ela esteja aí está escutando a gente. O nosso DDD, o nosso código, são os nossos dons, os nossos desejos e os nossos desafios. E aí a ideia é que a gente possa materializar isso num papel e escrever quais são os nossos dons que a gente acredita que a gente tem, quais são os desafios e quais são os desejos. E deixar isso guardadinho em um canto, para que você possa observar, ler e trazer isso para a matéria, aquilo que a gente guarda aqui, na razão e na cognição. Então, a gente dá um outro passo, que é substituir o nosso nome. O meu nome de batismo é Felipe Augusto Araújo dos Santos. Mas nesse trabalho de descoberta do fio lúdico, o convite é que vocês peguem o primeiro nome ou um nome que vocês gostam de ser chamado como prefixo, e o sufixo seja aquilo que você fecha o olho e que te dá mais prazer de fazer. E nesse exercício, com pelo menos aí 25 adultos fazendo, cada um colocou um nome. E no meu lugar de visita, onde eu visitei um lugar de prazer, de satisfação, o meu nome lúdico é Peta Brincando. E é no lugar do gerúndio mesmo, porque é o lugar do fazer, do estar acontecendo nesse momento. Você lembra qual é o seu, Bel? Lembro, claro, ele está sempre comigo, né, a vida toda. Não tem como dissociar mais do meu fio lúdico e do meu DDD, na verdade, né, Petinha, que foi mudando, porque eu cheguei naquele lugar ainda precisando resgatar essa conexão com a minha criança e perceber o que é que dava prazer a ela, onde é que ela estava inteira, né, fazendo o que ela estivesse fazendo e onde é que Bel, adulta, também estava nessa ciranda, né? Onde é que eu me realizava ali. E eu comecei a perceber que eram várias coisas ao mesmo tempo, né? E que tudo que me levava, o que me conduzia a chegar a essas novas descobertas era a vontade de arriscar, né? Era não ter medo, era agir além do medo, com muita coragem. Então, meu DDD foi Bel arriscando. No fim das Bel contas, eu arriscando. chamei Bel arriscando. A gente Eu acho que é tinha o que eu lá. faço até hoje, né? O tempo todo eu tô mudando, procurando alguma coisa, né? Encontrar ainda mais de mim e sem esse arriscar-se, talvez eu não conseguisse sair do lugar, né? Maravilha. Eu lembro que lá na turma a gente tinha algumas colegas, né? A Carla escrevendo, Bel Sim. arriscando, Andréia Dan, dançando, Dan familiando, Dan Sandrinha familiando. trilhando. E aí são pessoas que hoje são profissionais, são amigas que a gente vê hoje a expressão desse lugar
é uma pessoa que é escritora hoje, é outra pessoa que está envolvida com a dança, a outra pessoa que está super engajada nos movimentos de família e acolhimento. Então, isso é um trabalho muito simples e muito profundo de olhar para dentro e ir tirando esses objetos, essas crenças que não nos representam. Então, quando a gente se acha, a gente mesmo, a gente dá as mãos e sai voando. Então, nesse lugar de expressão minha como brincante, o meu nome lúdico é Peta Brincando, estava na cara que o meu fio lúdico, o meu lugar de, a minha linguagem de expressão e comunicação com o mundo é via brincadeira. E isso se manifesta com criança, com adulto, seja como for. Não é meramente ali num fazer, mas é na piada, é na comunicação, é no vínculo que a gente estabelece com o outro, que a gente consegue de alguma maneira se divertir. Se isso não acontecer, para mim não tem sentido. E aí, essa gama de possibilidades, como a gente estava dizendo aqui, ela é infinita. Tem pessoas que se realizam no livro, tem pessoas que se realizam no trabalho, na burocracia, na descoberta. É um lugar muito bonito de se descobrir. Porque esse é um lugar que você não vai com ninguém. Você vai sozinho. Então, o exercício é mesmo, é duro. A gente se sabota. A gente busca achar que a gente quer coisas que a gente não quer. A gente acha que a gente quis uma coisa que, na verdade, a gente não está querendo. Então, cada dia é um passinho. É um lugar sem cobrança e sem expectativa. Vem do desejo. E esse desejo genuíno que move a chegar nesse lugar e descobrir o fio lúdico. E que é nesse processo também, né, Petinha, desse desabrochar da gente, que antes da gente começar a live eu tirei uma cartinha pra gente, eu sempre gosto de fazer isso, e saiu a carta do desabrochar, né? Que é esse movimento que a gente faz, que nós que estamos olhando uma flor desabrochar, a gente percebe tudo de uma forma muito natural. Mas esse caminho que essa florzinha, que veio daquela semente que estava lá debaixo da terra, né, fez para romper aquela terra, que às vezes não é tão macia para sair, né, e buscar o sol, esse é um movimento que para mim é muito parecido e muito simbólico do resgate do nosso fio lúdico, né? Quando a gente vai encontrando a nossa essência, encontrando o nosso lugar ao sol e vai passando por esses desafios, vai encontrando esses desejos também pelo meio do caminho, né? Então, eu acho que quando a gente se permite atravessar essa terra compacta, né, e romper aquele solo ali em busca do sol, a gente está se aproximando mais dessa essência que para mim traduz o fio lúdico, sabe? Eu até coloquei uma caixinha de perguntas lá nos stories para as pessoas dizerem, né, o que seria o fio lúdico. Eu dei 3 opções: fio de empinar pipa, e teve gente que escolheu esse. Uma coisa como, meu Deus, qual foi que eu falei? Uma que te irrita muito e uma que te realiza muito. Então, para mim, esse é o fio lúdico, sabe? É aquele espaço que você trilha, que você tece à medida em que você vai vivendo e que vai revelando mais de você, né? E que vai ativando um potencial seu de estar com você mesmo, de estar inteiro ali naquele momento, né? Com certeza. Então, Tem uma coisa importante de se dizer, né? Que a gente está falando aqui sobre fio lúdico, sobre encantamento, sobretudo, sobre um lugar muito mágico que é se descobrir, entender qual é a sua potência. Tem gente que descobre isso rapidamente, tem gente que leva uma vida para descobrir. Mas o que fazer quando a gente tem gente descobre? que não descobre, Tem gente que não descobre. tem gente que passa a vida e não descobre qual é o fio. É verdade. Mas quando a gente descobre, que eu acho que é uma boa resposta para quem está procurando, descobri o meu fio lúdico, descobri quem sou eu no mundo. E agora o que fazer? Acabaram os meus problemas, agora a vida vai ser só alegria. Não, não. Toda vez que a gente ressignifica um desafio, uma dificuldade, a gente abre espaço para que novos desafios possam chegar, para que novas demandas cheguem e assim a gente passa a vida ressignificando coisas. Porque esse, de fato, é o sentido da vida, é viver. Por isso que é tão importante a gente ancorar o nosso presente, que a gente está vivendo, para que a gente possa estar ali construindo e conectado com isso agora. Então, vamos brincar, ok. É o que eu gosto de fazer na vida. Vamos trilhar, vamos viver, vamos arriscar.
as coisas acontecem. Não tem. Eu estou muito mexido hoje, porque hoje de manhã eu fiz um trabalho, uma leitura com uma pessoa muito querida, e essa leitura ela traz à tona muito aquilo do momento que a gente está vivendo. E aí eu acho que não tem como a gente se distanciar nem deixar de falar sobre a pandemia, sobre o momento de isolamento social. Tá todo mundo agora, quem quis e quem não quis, está sendo convocado a se ressignificar, a mudar a rotina da família. Quem tem criança está se adaptando, quem não tem criança está se adaptando a estar sozinho. Então, hoje mexeu muita coisa que é naquele lugar das crenças limitantes. É o lugar que a gente acredita que a gente não é capaz. Então, tem um lugar que vem a nossa verdade interna, que vem com muita força, e tem um lugar da nossa consciência, que abarca ali e contempla as ideias, os julgamentos, o discernimento do que é certo e errado, como pessoa no mundo. E aí, quando a gente, no meu caso, isso estando em desequilíbrio, toda essa força criadora que vem, ela é suprimida por um julgamento próprio meu de que isso não dá certo, ou que isso não é legal, ou que isso não é correto, e o que que as pessoas vão fazer, mas não daria. Todas essas crenças limitantes, elas continuam aparecendo. E aí uma boa possibilidade de cura para isso é colocar num papel tudo aquilo que vem no sentido do não. Eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, eu não mereço. E você escreve do lado a negação disso, que é o sim, eu posso, eu consigo, eu Eu mereço, eu mereço. sou capaz. E você pode queimar esse papel com as negações para que você mande para o universo, para que você transmute essa energia de negação da sua potência. E você fique com aquilo que você pode. Não é um trabalho fácil, porque estar em contato com você mesmo é mexer com a sua história. E a sua história ela não é feita só de você sozinho. Tem um sistema familiar que a gente carrega histórias que vieram antes da gente e a gente interfere e influencia em histórias que estão vindo depois de nós, nos sobrinhos, nos filhos. E aí achar esse equilíbrio é uma grande dança, é uma grande valsa. Eu acho que essa é uma forma de falar sobre o brincar nesse lugar da terapia, desse lugar que faz bem, que é brincar de se conhecer Uau, amigo, e permanecer conhecido nisso. que delícia. Você sabe que hoje eu acordei, eu fui tirada da cama com uma vontade muito grande de falar sobre coragem, né? Porque é natural que a gente que trafega nesses meios terapêuticos escute muito falar sobre medo, sobre limitações, né? Falei, poxa, eu queria falar sobre isso, mas eu não queria falar pelo medo, sabe? Eu queria falar por outro viés. E aí me veio uma coisa assim, se você tem coragem de quê? Né? E eu escrevi hoje de manhã sobre isso, tá lá. Você Eu tem vi. coragem de quê? Por que que a gente não fala das nossas coragens, né? Tão abertamente, de uma forma orgulhosa, assim. E ela pode ser uma coragem muito simples, uma coragem de levantar da cama e preparar um belo café da manhã para você, ou colocar um tênis e dar uma volta na rua, no seu condomínio. É, agora nem tanto. Mas uma coragem de fazer algo diferente a cada dia, né? Ou por que que a gente não pode se conectar com a nossa história e perceber esses momentos em que a coragem ela foi maior do que o medo? Porque a coragem é isso, né? É a gente agir além do medo, é agir apesar do medo, é agir com o nosso coração, com a nossa essência, né? Então, eu faço bem esse convite assim a todo mundo que está escutando aqui, né, a ativar essa coragem. O Heron escreveu aqui: às vezes nós somos o nosso pior inimigo, sim, enquanto a gente não descobre que a gente pode ser o nosso melhor amigo também, E né? somos. E somos, exato. E assim, se a gente vai olhar a nossa história enquanto humanidade, não é difícil a gente perceber todas as marcas de infância que nos ensinaram a ter medo. E medo das mínimas coisas. Medo do escuro, medo de ficar sozinho no banheiro, né? Medo de barata, medo de lagartixa, medo do bicho-papão, medo do homem do saco que ia passar às 6 horas da tarde e ia pegar todo mundo, né, que não tivesse tomado banho ainda.
E em algum lugar foi implantada essa informação de que esses medos eles eram legais, que esses medos eram protetivos para a gente foi comprando essas ideias, né? E aí o medo começou a ter um Um palco espaço, né? maior na nossa vida do que a própria coragem. Aí eu esqueço que eu sou uma pessoa corajosa, né? Porque eu vira e mexe, os meus medos estão ali me visitando. Isso é muito essencial para a gente voltar para casa, para a gente perceber o quão maravilhoso pode ser a gente abrir mão desses medos, né? Para poder encontrar um lugar da vida em que você está ali na plena confiança de que o que você está escolhendo naquele momento, para você, para sua família, tá tudo certo, tá certo. É o que tem que ser. Sobretudo com as crianças, né? Que é onde se inicia tudo. A nossa história inicia pela infância. O nosso corpo, ele começa a entender o mundo pelo próprio corpo, pelos sentidos, não pela linguagem. Não é pelo caminho verbal que a gente se comunica. A gente é o elo mais próximo, quando a gente é bebê, da ancestralidade. E a gente traz uma história onde a gente se comunica com esse novo mundo a partir dos sentidos que a gente tem e com os elementos que a gente tem disponíveis para a gente. E a gente vai ganhando habilidades de acordo com o nosso espaço de desenvolvimento corporal. Então a gente adquire a verbalização, a gente se comunica, a gente estrutura o nosso corpo, a gente vai desenvolvendo o raciocínio, a capacidade de dissimular, de manipular, de conhecer o corpo, de sentir prazer. E aí, tudo isso no futuro traz consequências. Se a gente aprende a aprender, se a gente aprende a se empoderar, se a gente tem espaço para se expressar, a gente entra em contato com o erro, com o excesso, com o equívoco, com a frustração, com o amor, com o carinho, com tudo. E num futuro potente e imbuído daquilo que você se reconhece, você é capaz de saber quando você está um pouco saindo do seu trilho. Mas o comum e o que mais acontece, no meu ponto de vista, que é enquanto criança, a gente reproduz uma cultura de aprendizagem pelo medo, pela ameaça. E isso funciona como uma punição. Trazendo aqui meio uns elementos da psicologia, né, de escolas, de abordagens, quem estuda o comportamento traz que a gente tem uma possibilidade de aumentar a frequência de comportamentos ou diminuir a frequência de comportamentos a partir da nossa interação com o ambiente. E isso inclui outras pessoas. Então, se você criança, faz uma coisa e eu aplaudo, eu reconheço, eu valorizo, você entrando em contato com essa felicidade, essa experiência agradável, a possibilidade e a estatística da frequência desse comportamento aumentar é infinita. Então a gente chama isso de reforçamento positivo. A gente inclui algo que vai aumentar a frequência desse comportamento. Por outro lado, a ameaça e a punição, quando você faz algo que você apanha, ou que você é diminuído da sua potência, quando você é rebaixado, quando você não é reconhecido, por outro lado, isso diminui a frequência do comportamento. Então, isso expressamente ele não está associado a uma verdade plena. É meramente uma consequência de ações que são originais porque acontecem, mas são artificiais na condução. Então, a gente traz ali para a criança que existe o homem do saco, a loira do banheiro. A gente, como adulto e já experiente no mundo, a gente diz que o escuro é perigoso. A gente fala que estar sozinho tem que ter cuidado porque senão o bicho-papão vai te pegar. Algo pode. É como acontece na brincadeira. É uma tensão real sobre algo que é inexistente. Quando a gente está brincando de esconde-esconde e você vai se esconder, se eu te encontrar, não vai acontecer nada com você. Você não vai se prejudicar, você não vai se machucar, não vai acontecer nada com sua família, mas você não vai deixar eu te encontrar de maneira alguma. Porque existe ali uma tensão imaginária, simbólica, sobre algo que é real, que é a regra que a gente estabeleceu. Então, quando a gente traz isso para um ser que está descobrindo o mundo, a gente diminui ele. A gente tira dele a possibilidade de experimentar que pular da árvore pode machucar, que tocar no quente queima. Obviamente que a gente tem que manter uma conjuntura de segurança que é importante para que a criança se expresse,
Mas essa aprendizagem pelo medo, ela não é nem aprendizagem. Ela é um reforçamento negativo ou uma punição que tira da gente a possibilidade de experimentar de novo. Eu não quero repetir, porque isso faz mal para mim. Ninguém gosta de fazer uma coisa que faz mal. Ninguém gosta da automutilação, partindo assim de condições normais de temperatura e pressão. Se a gente está num lugar de harmonia com a nossa consciência, com o nosso emocional e com o nosso corpo. Ninguém anda colocando a mão no fogo. Então, isso daí gera um lugar de desequilíbrio, desarmonia. Aí a gente transfere a criança para um adolescente que começa a ser cobrado de produtividade. Ela precisa estudar, ela precisa dar conta de quando ela chegar em 17 anos, ela precisa ainda escolher o que ela quer ser da vida. E essa escolha, ela é fundamental para garantir a estabilidade e a segurança financeira que ela vai ter, dela e da família. Uau, uma criança que foi criada pela ameaça, pelo medo, por situações que não são reais, ela escolhe por pressão, normalmente, profissões que tenham certa remuneração e um viés financeiro que seja atrativo, e não no lugar da potência. A gente não tem oportunidade sequer na escola de ter contato com a arte. Até os conhecimentos e conteúdos que a gente tem contato, eles são determinados e pensados por outra pessoa, qual hora esse conhecimento é fundamental para mim. Poxa, mas e aí, como é que a gente faz? A gente entra na faculdade, a gente passa num concurso ou acha um emprego maravilhoso, super remunerado. Ok, chegamos lá. Tudo aquilo que minha família, que os adultos que estavam no mundo me falaram, eu cheguei lá. Eu fiz vestibular, eu passei, eu me formei. Ok, mãe, pai, família, dei conta. Agora eu estou trabalhando, tenho minha grana. E agora quem sou eu? Vixe, não era não no banco que eu queria trabalhar. Não era médico não que eu queria ser. E agora, quem sou eu? Aí a gente começa a voltar para descobrir qual é o nosso fio lúdico. Como é que a gente se expressa no mundo. Muitas vezes é adulto que a gente coloca no espelho e convoca o lugar de olhar e aprender a aprender. Quando a gente pode, de alguma maneira, semear um campo para que aconteça na infância. E aprender a desaprender também, né, Petinho? Que eu acho que é uma super habilidade quando a gente chega na vida adulta e é capaz de abrir mão de tudo que a gente sabe e dizer assim, de repente eu posso desaprender tudo e começar de novo, né? Com certeza. Uau, isso tudo que você trouxe assim para mim veio muito, tudo muito lindo assim, porque o que eu vejo nessa geração, sobretudo o pessoal da mesma geração que eu, né, que está aqui. Hoje eu tenho 35 anos. Então eu vejo muitas pessoas, eu recebo muitas pessoas, muitos clientes que estão vivendo sem sentido, porque estão completamente distantes desse fio da vida, que é esse fio lúdico que representa a nossa essência, né? Muitas pessoas que estão tentando dar ré na vida, só que na vida não se dá ré. A gente não tem como dar né, aquele botãozinho que a gente aperta ali no Netflix para voltar. Hoje em dia é o Netflix, né? Na época da fita era a fita, rewind. Não tem como a gente fazer isso, mas a gente pode sim começar a fazer um processo de se olhar, de se observar, né? De acolher toda a trajetória que você fez, porque também não adianta resistir a ela, mas sim dar a ela um lugar de necessário, foi necessário, tudo que aconteceu até hoje foi necessário para que eu chegasse até aqui e de repente me desse conta de que eu não quero mais isso. E aí vem a coragem, né? E aí vem a coragem de olhar para essas situações e dizer, não, eu posso viver sem vocês a partir daqui. E começar a fazer esse processo de liberação. A gente trabalha, eu e Peta, numa instituição muito linda chamada Quintal das Crianças. E lá a base da educação é a educação viva, né? E o que eu sinto, Peta, enquanto educadora, assim, ainda, né, desse lugar, olhando para aquilo que é proporcionado àquelas crianças ali, para mim, elas estão ganhando tempo, sabe? Todas as crianças que podem ter uma experiência de educação viva e consciente, elas estão ganhando tempo na vida, porque talvez elas não tenham
que fazer essa tentativa da ré, de voltar para casa. É lógico que elas vão encontrar os seus próprios desafios, né? Isso não significa que uma pessoa que tem uma intimidade com o seu fio da vida desde cedo, uma criança que é criada num ambiente em que não existem tantas ameaças ou violências, que elas não vai encontrar desafios, vai, a própria vida, isso faz parte dessa ciranda da vida, né? Mas eu tenho esse sentimento quando eu olho para um espaço de educação livre, de educação viva, como é o Quintal das Crianças, eu tenho esse sentimento de que essas crianças estão ganhando tempo, que elas não vão precisar passar por tantos processos terapêuticos como nós passamos para poder encontrar o nosso lugar de fala na vida, para poder encontrar aquilo que nos realiza, sabe? Acho que para elas vai ser muito fácil como trocar de roupa, né? Não, hoje eu vou ser mágico. E tá dando para mim ser mágico. Não, agora eu não quero mais. Agora eu quero experimentar ser músico, ou ser dentista, ou ser médico. Enfim, eu acho que todas essas temáticas colocam a gente em contato a, a questionar mesmo todo esse formato que a gente acha que é obrigado passar para chegar a um determinado ponto. Né, para chegar a uma profissão. Uma profissão não vem de uma faculdade. Né? Eu fiz história, sou historiadora de formação. Ó, né? E lá não está a minha profissão, não veio pela faculdade. Né? Então, é muito louco isso, assim, deu um Eu me nó aqui na cabeça sinto, bom. eu me sinto convidado a falar sobre a minha formação, Fale. a qual brincar sempre existiu na minha vida. Eu passei a vida na rua. Talvez por isso eu goste tanto de brincar. Talvez por isso tenha sido a minha expressão, mas essa foi a minha história. De alguma maneira, eu fiz faculdade de farmácia na UFBA, em 2010. Essa eu não E, sabia. e é o lugar, eu fiz metade da faculdade de farmácia. E é o lugar que eu tinha zero prazer pelo conteúdo, mas foi o lugar que eu fiz grandes amigas. Foi um lugar que eu conheci pessoas que hoje são meus parceiros de vida. E eu descobri que eu não queria fazer farmácia e eu mudei para a contabilidade. Fiz vestibular novamente na UFBA e fiz contabilidade. Também não me reconhecia no curso, mas eu queria ser auditor fiscal, porque auditor fiscal ganha muito dinheiro e trabalha pouco tempo. A minha vida brincante em paralelo, eu trabalhava numa empresa de um amigo chamado Lucas, do Lúdico. Queria também te mandar um salve, que é amigo da Bel, de jornada. E era uma forma de eu ganhar grana nos finais de semana. Era uma vez por mês, depois passou a ser 2 vezes por mês, 3, 4. Daqui a pouco eu estava brincando todo dia, pensando em brincadeira, em atividades. Mas, em paralelo a essa vida acadêmica, eu precisava dar conta para minha família de alguma maneira. E contabilidade não tem nada a ver comigo, a parte burocrática. Eu trabalhei na indústria, eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, eu trabalhei na junta comercial, eu trabalhei num escritório de contabilidade, até que eu fui trabalhar no Sebrae. E era o melhor lugar do mundo, porque a gente tinha um computador muito bom, a gente tinha uma impressora à disposição, a gente podia ficar no Facebook, YouTube, sem ser escondido. A gente tinha biscoitinho, café preto, café com leite, suquinho o tempo todo disponível. Uma sala de descanso com videogame, televisão, vista para o mar. Uau, um salário super maravilhoso. E aí quando eu cheguei nesse lugar, eu olhei para mim e pensei, caramba, eu não quero nada disso. E eu pude abrir mão para que eu pudesse, com toda a incerteza, viver de brincar. Sem saber se eu teria clientes que pudessem acreditar na minha proposta de brincar. Acreditar no que eu acredito para as crianças. E muita gente acreditou. Muita gente segue acreditando. Que esse lugar do brincar, ele é essencialmente sustentado pelo vínculo, pelo respeito. E se a família acredita e eu acredito nas crianças, não tem chance de dar errado. Tudo que acontecer era que era para acontecer. Seja o que for que a gente for fazer. Então, eu digo tudo isso porque, para mim, todas as pessoas deveriam fazer contabilidade. É um curso maravilhoso. Ensina muito sobre a ordem prática da vida, sobre coisas que a gente, de fato, precisa dar conta, que são boletos, são estratégias de gestão da própria vida. É um curso que traz um conteúdo muito bacana. Eu fiz amizade com alguns professores
Eu tenho uma professora lá da UFBA, que ela hoje é gestora da faculdade inteira, e a gente é super amigo. Ela acompanha as lives, ela está presente, ela entende que o brincar é uma linguagem de expressão necessária. Mas a linguagem dela de expressão é a burocracia, são os papéis, é a forma de se empoderar nisso. E aí tá tudo certo, tá tudo equilibrado. Porque na real a gente não tem garantia de nada. Nenhuma pessoa que é mestre, doutora e formada em algo tem garantia. Assim como a pessoa que não faz. Olha essa situação que Diga, a gente está vivendo agora, né? Qual é a garantia, né? nenhuma. Qual é a garantia que está rolando nesses dias, assim, para qualquer pessoa que seja? Alguma, né? Para mim, isso é um convite muito claro para que as pessoas venham viver as suas vidas, né? Que venham desfrutar, porque eu acho que a gente nunca teve tão próximo desse véu de vida e morte, né? A gente nunca teve tão vulnerável enquanto humanidade. Onde é que a gente está agora? O que é que garante alguma coisa, né? O que é que vai te segurar nesse momento, se não for o seu próprio cuidado, né? Se não for a sua própria autopercepção, a sua reprogramação interna, a sua abertura para tá mais presente dentro de você. Tem uma pergunta aqui de Gabi. Bel, quais exercícios podemos praticar para trabalhar a crença de baixa eficácia, que muitas vezes sufoca a nossa coragem? Uau! Olha, Gabi, são inúmeros exercícios, né, que a gente pode fazer assim de ordem bem prática, mas eu gosto muito do que Peta trouxe no início, que a gente possa escrever o que está incomodando na gente e entregar para o elemento fogo, porque ele tem um poder simbólico de transmutar, né? Que é transformar aquele sentimento que a gente está passando naquele momento em uma outra coisa e em aprendizado. E um convite que eu faço também é para que você comece a perguntar o que é que esse sentimento está querendo trazer para você. Que é uma boa forma da gente se comunicar através da pergunta, até com nós mesmos, né? Quando eu não sei a resposta de alguma coisa, ao invés de ficar procurando pela resposta no Google ou no livro, eu simplesmente lanço essa pergunta, né? De por que isso está acontecendo agora e nesse momento e qual o aprendizado dessa situação para mim, né? E você traz uma coisa de baixa eficácia, né? Baixa eficácia seria baixa produtividade, é isso? E Eu quando acho eu que é li, isso, né? automaticamente me veio eficácia associado à produtividade no sentido de dar conta de um produto, Sim, de corresponder a algo que é esperado. sim. E aí a gente vai para esse lugar de estar sempre que tendo a aprovação do outro, né? Então, acho que quando a gente Sim. olha dessa maneira, fica assim, poxa, mas eu preciso ser produtiva para quem? Né? Se é esse lugar que eu trabalho que está me cobrando essa produtividade agora, esse lugar com certeza está sendo chamado também a ressignificar isso. O que é ser produtivo nesse momento que a gente está vivendo, né? Que expectativas são essas, assim, de que a gente esteja o tempo inteiro trabalhando em conteúdos super produtivos, né? Que a gente traga resposta, que a gente traga resultado. Eu acho que não, esse é um momento mais para a gente poder aliviar o peso que nós colocamos em cima de nós mesmos, sabe? E de ser gentil com você mesmo. Eu acho que isso é ordem, assim. Seja gentil com você mesmo. Ninguém vai conseguir te dar gentileza se você não acessa o seu lugar da autogentileza. Eu Uau. sinto assim, Beioca, Petinha, eu senti de falar uma coisa aqui com essa sua fala, com a pergunta de Gabi. A primeira é, para você que está escutando, acredite em você, acima de tudo. Acredite na força que te move, acredite na voz que ecoa dentro de você. No silêncio que você tiver, escute a voz do seu coração. Seja o que for que ela vai te ensinar algo. Vá fundo, não tenha medo. E se tiver, vá com medo. vai Use com medo desse mesmo. medo como um combustível, como um E alimento para que te leve para frente. Porque o medo ele é diferente do pavor. O pavor é algo que nos paralisa. E o medo, se a gente não toma cuidado, é algo que pode aprisionar
mas também é algo que pode mover, pode impulsionar a gente para um lugar de realização, de eu consigo, de Sim, materializar isso. E a sim, outra coisa que eu sinto de falar é que a gente está falando aqui de um lugar muito bonito, muito confortável de educação consciente, de um lugar vivo para as crianças, de acolher o adulto. E aí entra num lugar de realidade. Ah, ok, será que isso também não é um lugar de privilégio? Não é um lugar de quem tem ali uma estrutura financeira que pode bancar uma criança nessa escola? E aí no lugar de quem não tem? No lugar de quem não tem acesso à informação, de quem não tem, de quem não foi instruído nesse modelo conteudista de sociedade que a gente tem. Como é que isso se aplica à autoestima? Isso acontece também, gente. Esse é um lugar de muito cuidado dentro. Essa não é uma expressão de conteúdo aprendido. Essa é uma expressão de conteúdo da alma. E não é o lugar da religião. É o lugar da expressão das pessoas. É como as famílias se correlacionam dentro das próprias células familiares. Às vezes, o vocabulário, as palavras que se usam para dizer sim. o que estão sendo vividas, elas não são condizentes com a norma culta, com a norma que a gente espera para poder compreender alguma coisa. Mas o entendimento, ele se dá pelo olhar, ele se dá pela experiência e pela prática, pelo vínculo, pela relação. Então, onde quer que seja, o fio lúdico, ele pode ser encontrado na família rica, na família pobre, em quem tem instrução, em quem não tem instrução. Uns têm mais dificuldade e outros não. É só para deixar ruir esse paradigma de que a espiritualidade, de que o autoconhecimento, de que a alimentação é uma coisa cara, é uma coisa que não é acessível a todos, é para quem pode bancar um coach, fazer uma terapia, uma jornada disso. Não. Quem precisa recebe aquilo que necessita. Enfim, é nesse sentido. Veio de um lugar mesmo de vontade de Maravilhoso. falar. Maravilhoso, amigo. Enfim, Petinha conhece, acho que muita gente que está aqui, que já entrou também, já recebeu algum atendimento meu do bem. E uma das coisas que a gente fala no bem é: tenha o que você está tendo, sinta o que você está sentindo e observe, né? Justamente para levar a gente para aquele lugar de que todas as experiências que estão acontecendo conosco, elas são para nós e elas guardam um aprendizado e uma chance de evolução dentro dessa caminhada. E isso pode ser feito em qualquer lugar, numa família pobre, numa família rica, né? Com terapeuta, sem terapeuta, mas na hora que essa informação chega no ouvido, ela tem alguma coisa. Então, quem está escutando? Né? Tudo que está acontecendo nesse momento enquanto humanidade é para nós, né? É para nós. E é mais uma chance da gente entrar aqui no nosso lugar, na nossa casa, coração, né? E resgatar a nossa essência, né? E resgatar a nossa expressão divina, que eu acho que é o que está todo mundo tendo essa chance agora. É muito tempo que a gente tem dentro de casa. A gente tem tempo de sobra para se organizar, para se desorganizar, para se reorganizar de novo, para encontrar um lugar que é só seu, né? E se dentro desse caos, né, a gente não consegue ainda vislumbrar um caminho de harmonização, é preciso ampliar um pouco mais a nossa visão, né? E trazer a nossa criança que sente mais do que o nosso adulto nesse momento, né, Petinho? Para a gente poder perceber o que está acontecendo, quais são as emoções que estão vindo. Eu preciso me cobrar, acho que dentro dessa expectativa, né, de estar numa linearidade, eu preciso me cobrar estar sempre bem, estar sempre positiva. Não, vai ter dias que vai pirar o cabeção, né? Você vai gritar com seu filho, você vai ter vontade de Vai! esganar, Não dar um adianta aqui. beliscão. Eu aqui em casa digo assim, eu sou educadora viva e consciente também, né? Fiz o curso, pelo menos vivenciei, tive uma escola, né? Hoje faço parte do quintal das crianças, mas tem horas que baixa a educadora bruta e consciente, e inconsciente, né? Porque a gente precisa dar vazão ao que a gente sente também, né? Cuidando do outro, E cuidando de porque a si, gente. cuidando do outro. Voltou, voltou, tá aí, sim. Eu recebi uma ligação.
Isso tudo acontece porque a gente é luz e sombra. E a gente vai estar o tempo todo flertando com ambos os lados. Se a gente esconde as sombras, a gente não consegue também entrar em contato com a nossa essência em completude. Se a gente vive só na luz, no agrado, a gente acha que a gente suspeita e desconfia que a vida é só isso, quando não é. A vida é feita de luz e sombra, é um jogo eterno de você flertar com você mesmo, o que você tem de potente, o que você tem de destruidor, de avassalador. E aí eu acho que tem dois caminhos. Tem o caminho que a gente busca muitas vezes, que é o de fora para dentro, que ele é rápido e intempestivo. As mudanças acontecem assim, de forma muito poderosas e potentes. E o caminho que vem Sim. de dentro para fora, que é o caminho da consistência e da demora. É um trabalho que você vai colocando tijolo a tijolo, que é o trabalho do autoconhecimento. Ninguém nos ensina nada, a gente aprende o que a gente tem interesse. A gente aprende pelo desejo e pela curiosidade. Então, cada pequeno mergulho que a gente faz, a gente aprofunda um pouquinho mais em nós mesmos. Então, esse caminho da consistência, talvez o resultado não seja tão perceptível porque ele demora. Mas a potência Sim. disso é grandiosa. O que vem de fora, o que vem do outro, o que eu quero que Bel me dê como solução, o que eu quero que você me dê uma receita, porque eu preciso me curar das crenças limitantes. Vem de fora, algo que você me diz, me inspira e eu tomo como verdade para mim. E eu aplico a verdade de Bel, pode dar certo, mas eu tenho que reconhecer a verdade de Peta. Se não, vem de Total, fora e pode me Betinho. bagunçar, me balançar, e isso não dá retorno como garantia. Total, total. E sabe o que me vem assim? Que esse caminho do autoconhecimento, na verdade, ele é um caminho de ampliação da sua percepção. Porque veja, qualquer pessoa hoje é capaz de ter acesso a infinitas ferramentas terapêuticas de limpeza, de reorganização, tudo, para todo lado que você olha, você vê isso. Mas você só vai entrar em cada uma dessas coisas e só vai beber da medicina que cada oportunidade traz se você começar a perceber a implicação dela na sua vida, né? Então, assim, tem pessoas que vão e que recebem uma sessão, por exemplo, uma sessão do bem, e às vezes aquelas pessoas trazem uma expectativa muito grande que você resolva aquela situação em uma única sessão, né? E às vezes o caminho daquela pessoa é daquela semente que está dentro da terra e que tem que atravessar a terra escura e romper o solo e chegar até o sol, que é o próprio processo do autoconhecimento. Então, eu acho que rola muito um aumento da nossa percepção. Acho que cada dia que você pratica alguma coisa de autoconhecimento, e autoconhecimento realmente não é uma palavra bonita, ele dói, né? Você aumenta a sua percepção sobre as suas reações diante das situações. E aí você vai conhecendo os seus mecanismos. Como é que eu reajo numa situação de frustração? Eu grito? Eu choro? Eu me tremo? Como é que eu reajo numa situação em que eu tenho que me expor em público? Que eu tenho que fazer uma live no Instagram? Meu coração acelera? Né? A minha boca fica seca, eu fico mais calma. Cada um vai ter uma percepção diante de uma situação, porque o que está reagindo, em verdade, é a nossa memória. E quando a gente começa a observar, exatamente, Gabi, quando a gente começa a se observar, a gente é capaz de olhar para essa memória e dizer assim, olha, muito obrigada por você ter se apresentado. Eu estou pronta para liberar você. E agora quem vai reagir é a Bel, que está aqui nesse presente conectado, né? Me deu Eu vontade, sou o seu Betinho. cliente. Sim, você é Antes de meu você cliente. falar da sua vontade, eu como seu cliente, eu queria dizer que eu sou essa pessoa que busca. Eu estou aqui falando de autoconhecimento, de empoderamento brincante, mas eu sou o cliente que vai até a terapeuta buscando a solução para os meus problemas. E falando desse lugar que eu falei agora há pouco sobre o fora para dentro e o dentro para fora, no dia que você me atendeu, e eu nunca pude te dizer isso, apesar da gente conviver bastante, eu cheguei com muita dor nos ombros.
E eu precisava que você curasse essa dor. E eu saí da sessão, tipo assim, caramba, ela não fez nada. Ela movimentou meu braço, marchou comigo e parou de doer. Uau! Mas o que que eu aprendi com isso? E você me perguntou, o que é que você está carregando nas costas que não é seu? Qual é o peso que você está colocando nos ombros? E aí me veio, oxe, que mané peso, Bel? Eu queria curar a dor, você curou a dor, tá tudo certo, paramos por aqui. E isso vai ecoando ao longo do tempo, até que a gente vai ampliando o olhar para entender, caramba, eu estou carregando várias coisas que não são minhas. Por favor, eu vou deixar seguir adiante o que não é meu e que, se não é meu, obrigado, universo, por ter me mostrado e leva que é teu. E olha a Era função isso. dessa dor, né? Essa dor, ela precisava estar ali de alguma maneira para que alguém fizesse você refletir. Se não fosse você sozinho, ia vir um outro que nada mais é do que a expressão de você mesmo, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção e acolher o que o outro traz, né? E ver assim, nossa, que bom que essa pessoa chegou aqui e me disse isso, que doeu, que machucou. Porque isso sou eu, é o meu eu superior, né? Transmutado ali na figura do outro que está me fazendo uma gentileza de vir me dar uma informação divina, né? Então, é muito valioso a gente prestar atenção no outro, porque se a gente está na perspectiva de criação de realidade, e aí eu já vou até dar uma escorregada para outro tema, mas é bem rápido, o outro é uma criação nossa. E se o outro é uma criação sua, aguenta, porque foi você que criou, agora você vai ter que dar conta disso aí. Isso tira a gente total desse esquema de vítima, né? Isso tira a gente total de por que comigo, né? E coloca a gente numa situação de posse da vida mesmo. A É culpa é do muito meu pai que forte não me isso. deixa fazer isso. A culpa é do meu trabalho que Isso. não me dá liberdade. Libera o pai, libera a Se a mãe, gente né? entende que a gente é responsável por aquilo que acontece e a gente se reconhece como antena, a gente só consegue captar aquilo que a gente enxerga. Então, se algo está chegando para você, é sempre 50-50. É 50% de responsabilidade sua e 50% de como chegou, de quem trouxe. E isso não importa se é pelo prazer ou pela dor, se é pela alegria ou pela tristeza. Você reconhece a sua responsabilidade nisso, isso se libera, isso acontece, isso se esvazia. Você não carrega uma dor que te atormenta, que te pesa, que te diminui de você mesmo, né? Total, Petinha. A gente está quase. Não, ainda temos tempo aqui. Eu queria fazer uma pergunta, assim, bem dentro do nosso tema, né? Que é o adulto e a brincadeira. Cadê seu fio lúdico? Né? É, como é que esse adulto que está tão adormecido pode começar a brincar? Você tem uma luz? Sim, tem duas formas. Primeiro, a gente precisa acordar quem está adormecido. E uma forma de acordar o adulto que está adormecido é pela memória. Você que é adulto e está escutando, faça uma visita à sua infância. Lembre do que te dava prazer, lembre da sua vida, da sua história, do que você brincou. Se você sorrir por algum motivo e isso fizer sentido, acolha esse sorriso e descubra qual é o seu lugar de brincar no mundo. E a partir daí, nos dias de hoje, você vai poder desvendar qual é a forma de brincar adulto, porque você não é mais criança. Comece pelas memórias, acorde pelo corpo. Faça seu corpo reviver, ressentir essa carga de prazer que você tinha quando você brincava. Então, a partir de agora, você pode descobrir novas formas de brincar. Eu acho que de forma preliminar é por aí. Que delícia. Sabe como é que eu tenho brincado na quarentena? Se isso for ajudar, eu acho que sempre ajuda, né? Eu tenho brincado na hora de lavar prato. Eu dou banho nos pratos, sabe? Eu não lavo os pratos, eu dou banho neles. E ali eu fico uma eternidade. E algo que poderia ser muito, muito chato, acaba sendo muito gostoso, porque os meus pratos vão, de repente, virando aspectos da minha vida que eu quero dar uma enxaguada, né? Às vezes os pratos ganham um nomezinho e eu vou Que maravilha. conversando. Vou te mandar alguns. Eu tenho alguns aqui em casa que estão sendo ótimos para serem nomeados. Tem um Pires que estava aqui chorando tem 2 semanas, doido atrás de um nome. Vou te Eu me mandar lembro. ele pelo correio.
Me lembro da Revolução das Miudezas, né? Mas é isso. Uma outra coisa que me faz brincar é olhar meus filhos. Eu tenho tido muito prazer brincando silenciosamente só em observar meu filho comer, meu filho dormir, meu filho ser, né? E eu acho que tem as nossas brincadeiras de adulto mesmo, né, Pedro?